Algumas coisas não podem ser explicadas pela lógica, mas ainda assim acontecem. Uma palavra dita no exato momento em que era necessária. Um livro que cai da estante, aberto na página certa. Um encontro improvável que muda o rumo de uma vida. Coincidência? Ou será que há uma inteligência por trás do invisível? Quando a alma está pronta, a vida responde. E o que você busca, também está buscando você. Essa é a ideia central por trás de um dos conceitos mais misteriosos e poderosos de Carl Jung: a sincronicidade. Não é superstição, nem acaso. É o modo como o inconsciente encontra o mundo real. Neste vídeo, vamos mergulhar nessa linguagem simbólica que conecta o mundo de dentro com os sinais lá fora. Você vai entender por que certos momentos parecem mágicos e como a sincronicidade pode ser a resposta que sua alma esperava há muito tempo. Se alguma vez algo inexplicável cruzou seu caminho na hora certa, este vídeo é para você. E antes de seguir, se esse tema toca algo dentro de ti, deixa um like. Isso nos mostra que esse tipo de conteúdo tem sentido para você. E ativa o sininho se quiser continuar explorando as profundezas da psique comigo. Agora me conta nos comentários. Já viveu alguma situação em que tudo se encaixou mesmo sem explicação lógica? Eu leio tudo. E tua história pode inspirar outros também. Porque às vezes compartilhar também é parte do caminho. Vamos começar. E para entender o que é sincronicidade, a gente precisa olhar primeiro para essa verdade silenciosa. O mundo fora é espelho do mundo dentro. E é justamente aí que Jung começa a revelar o que há por trás do invisível. Existe algo profundamente misterioso na forma como certos acontecimentos surgem justamente quando mais precisamos. E Jung dizia: aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, acabamos encontrando como destino. Mas, e se o oposto também for verdadeiro? E se o que já está maduro dentro de nós acaba atraindo o que nos falta lá fora? A sincronicidade começa exatamente aqui. Quando algo aparentemente aleatório traz uma mensagem que parece íntima demais para ser coincidência. Imagine o seguinte: você passa semanas lidando com uma dúvida existencial. Sente que precisa tomar uma decisão, mas o medo paralisa. Então, sem planejar, você esbarra numa pessoa que menciona exatamente aquilo que você vinha remoendo em silêncio. Ou então, um trecho de música, um verso esquecido, surge no momento exato, como se o universo tivesse ouvido sua alma. Não é o acaso. É a resposta simbólica do inconsciente, falando através da realidade. Jung dizia: aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, acabamos encontrando como destino. Mas, e se o oposto também for verdadeiro? E se o que já está maduro dentro de nós acaba atraindo o que nos falta lá fora? A sincronicidade começa exatamente aqui. Quando algo aparentemente aleatório traz uma mensagem que parece íntima demais para ser coincidência. Jung acreditava que a psique humana está conectada a uma rede de significados, que vai além da lógica e da linearidade. Ele chamou isso de inconsciente coletivo. Um campo invisível que nos une através de imagens, padrões, arquétipos. E quando esse campo se alinha com o momento presente, o inexplicável acontece. É como se o mundo fora respondesse a uma pergunta feita em silêncio lá dentro. O encontro de dois acontecimentos significativos, mas sem relação causal aparente.
Essa era a definição de sincronicidade para Jung. E não precisa ser grandioso. Às vezes é algo tão sutil que só quem está atento percebe. Mas quando se percebe, algo dentro da gente muda. Porque não se trata só de ver sinais. Trata-se de se sentir parte de algo maior. Parte de uma inteligência profunda que não pode ser explicada, mas pode ser vivida. E talvez o que você chama de coincidência seja, na verdade, o momento exato em que seu mundo interno se torna visível. E é por isso que, para reconhecer uma sincronicidade, é preciso mais do que olhos. É preciso tempo, escuta e presença. O tempo da alma é diferente do tempo do relógio. E é isso que vamos explorar a seguir. Vivemos contando minutos, mas a alma não usa ponteiros. Enquanto o ego se inquieta com prazos e metas, a psique segue outro ritmo. Mais lento, mais silencioso, mais verdadeiro. Quantas vezes você quis forçar um acontecimento, mas tudo parecia travado? E então, quando finalmente desistiu, a vida entregou. Como quem sussurra. Agora sim. O que é seu nunca vem antes da hora, mas também nunca deixa de vir. Carl Jung sabia disso. Ele entendia que o inconsciente tem o seu próprio tempo de maturação. Ele não responde à pressa, não se dobra ao controle. E é justamente por isso que a sincronicidade só se manifesta quando a alma está em estado de escuta. Jung dizia: aquilo que resiste persiste. Mas, quando deixamos de resistir, quando paramos de tentar dominar tudo com a mente, abrimos espaço para que algo mais profundo nos alcance. Imagine alguém buscando incessantemente por propósito. Lê livros, ouve palestras, mas nada parece preencher o vazio. Até que um dia, sem procurar, surge uma frase num muro, um símbolo num sonho, um encontro inesperado, e tudo, de repente, faz sentido. Não porque algo mudou fora, mas porque algo estava finalmente pronto dentro. A sincronicidade acontece não quando queremos, mas quando estamos prontos. E estar pronto, às vezes, é simplesmente aceitar que não se sabe. É ter coragem de esperar, sem desesperar. O tempo da alma não tem pressa, mas também não se atrasa. E quando esse tempo se alinha com a realidade externa, acontece o que chamamos de milagre. No próximo momento da nossa jornada, vamos entender como esses milagres tomam forma e como o invisível pode interferir diretamente no mundo físico. Porque às vezes, o símbolo bate literalmente à sua janela. Existem coisas que não se explicam, mas mudam tudo. Jung sabia disso. Sabia que o inconsciente não se limitava a pensamentos e símbolos. Ele podia se manifestar no real, na matéria, no tempo exato. Ele contava o caso de uma paciente incrédula, altamente racional, fechada para tudo que não pudesse ser medido, analisado, compreendido. Ela falava, mas resistia. As palavras não tocavam onde deveriam tocar. Até que, em uma de suas sessões, ela relatou um sonho. No sonho, ela recebia um presente, um escaravelo dourado. Jung escutava, atento. Mas naquele momento, como se o próprio inconsciente quisesse romper a barreira da razão, algo bateu à janela do consultório. Ele se levantou, abriu, e ali, um besouro dourado real voava diante deles. Exatamente como no sonho,
na mesma manhã. O símbolo deixou o invisível e se tornou concreto. A paciente não resistiu mais. Ali começou, de verdade, a sua transformação. Isso é sincronicidade. 2 eventos, sem relação causal aparente, mas unidos por um sentido profundo. Quando o símbolo se manifesta, ele rompe o domínio do ego, desarma a lógica e nos lembra que existe uma inteligência além da mente, que escuta e responde. Quantas vezes algo inesperado já quebrou sua rotina apenas para mostrar um caminho que você estava tentando ignorar? A sincronicidade não pede permissão. Ela entra pela janela quando a porta da razão está trancada demais. Por isso, não se trata de buscar sinais com ansiedade, mas de estar disponível, de corpo e alma, para percebê-los quando vierem. E isso nos leva a um ponto essencial. Nada disso acontece se não houver consciência. A sincronicidade exige abertura, entrega, confiança. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Os sinais não surgem para quem quer controlar, mas para quem está disposto a escutar. A sincronicidade não é um truque da mente, não é superstição. É um encontro entre o que a alma precisa e o que a realidade oferece, no exato momento em que se está consciente o suficiente para reconhecer. Jung entendia que o ego, essa parte que planeja, exige, compara, tem seu papel, mas também tem seus limites. Enquanto o ego grita, o self sussurra. E é nesse sussurro que mora a linguagem da sincronicidade. Porque não é um mundo que muda, é um modo como você olha para ele. É o silêncio entre os pensamentos, a pausa entre as buscas. Já percebeu como os momentos mais simbólicos nunca vêm quando estamos em frenesi, mas quando algo em nós finalmente se rende? Quando você solta, o que é verdadeiro pode enfim se aproximar. Sincronicidade não se força, se revela. E se revela para quem tem coragem de ver sentido no invisível. Muitos perguntam: como posso viver mais sincronicidades? A resposta é simples, mas não fácil. Esteja presente e confie no tempo da alma, porque a vida fala com quem escuta, e os símbolos chegam quando o olhar já aprendeu a reconhecê-los. A consciência é como uma lente. Quanto mais limpa, mais nítido o mundo se torna. Mais as coincidências deixam de parecer acaso e passam a ser compreendidas como respostas. Respostas a uma pergunta que você talvez não tenha feito em voz alta, mas que ecoa no fundo da sua alma há muito tempo. E se você chegou até aqui, talvez essa seja a sua sincronicidade de hoje. Este momento, esta escuta, esta mensagem. O que te encontra é o que estava procurando por ti. Agora, vamos encerrar esse ciclo com a última reflexão. Um convite profundo. A ver a própria vida como uma jornada simbólica. Porque quando você começa a ver sentido nos acontecimentos, a sua existência deixa de ser aleatória e passa a ser sagrada. O que te encontra é aquilo que teu inconsciente já estava chamando. Nada do que chega, chega por acaso. Nem este vídeo, nem este instante, nem as perguntas que despertaram aí dentro de ti agora. A sincronicidade é a vida revelando que ela te ouve, mesmo quando você está em silêncio. É o universo devolvendo em forma de imagem, encontro ou símbolo, uma resposta para aquilo que tua alma já sabia. Carl Jung nos convidou a buscar respostas fora, mas a observar como o mundo externo reflete o movimento interno. E é só quando começamos a prestar atenção que tudo muda.
Não porque o mundo se torna mágico, mas porque nós nos tornamos mais conscientes, mais inteiros, mais prontos. O invisível só se revela a quem tem olhos de ver. E se algo dentro de ti foi tocado por essa mensagem, respira fundo e escuta o que a vida vai te mostrar depois deste vídeo. Talvez um símbolo, uma frase, uma pessoa, ou apenas um silêncio diferente. E quando isso acontecer, não duvide. Sinta, reconheça. Escreva aqui nos comentários o que apareceu para você nos últimos dias. Pode ser que você já esteja dentro de uma sincronicidade e ainda não saiba. Esse é o começo de uma jornada mais profunda e, se você quiser seguir, o próximo vídeo está logo ali. Continue a escuta. Continue a jornada. Nos encontramos no tempo certo.